Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Ótimo, comigo está tudo bem, graças a Deus, né? Vamos hoje para mais uma aulinha de QO e matemática, continuando fazendo revisão, certo? Quero fazer primeiro um reforçozinho para vocês. Continue estudando a tabuada. Só assim vocês podem resolver as 4 operações com mais facilidade e outras atividades que virão mais para frente, né? Para isso, para a gente continuar a nossa aula, vocês precisam estar de farda, num cantinho na casa de vocês, com os objetos de vocês, né? Para que a aula seja bem proveitosa. Então, vamos para a página 263, geometria, não é isso? Então, a geometria, ela pode ser identificada em várias formações e situações, como na natureza, na arte e nas construções feitas pelo homem, certo? Então, aí é a parte da geometria, que a gente vê a geometria de várias formas. Dentro da geometria, a gente começa a estudar quem? As linhas, não é isso? As linhas geométricas, elas podem ser linhas abertas simples, não são fechadas e não se cruzam. Linhas fechadas simples, são fechadas e não se cruzam. Linhas abertas não simples, não são fechadas e também elas não se cruzam. E linhas fechadas não simples, são fechadas e que se cruzam, certo? Na página 265 vai ter elementos de uma linha fechada, que são linhas fechadas que apresentam o contorno, que vai ser aquela linha mais forte que a gente encontra ao redor do desenho, certo? A parte interior é a parte que está dentro e exterior é a parte de quê? Fora. E aí vocês vão fazer uma atividade, acredito que já fizeram, certo? Na página 266 vamos trabalhar as retas. A linha do horizonte nos dá a ideia de reta. A reta não tem começo nem tem fim e tem infinitos pontos. Indicamos as retas com letras minúsculas do alfabeto. Isso aí é nas retas. Segmentos de reta. Ao considerar parte de uma reta limitada de 2 pontos, temos segmentos de reta. Cada um dos pontos que limitam segmentos de reta recebe o nome de quê? De extremidade, certo? Na página 267 vai ter a semirreta, que podemos considerar parte de uma reta em um só sentido. A partir de um ponto, nesse caso, temos uma semirreta. Essa semirreta, que tem a origem de C e passa por D, é representada por CD, aí tem como se fosse a semirreta em cima, o desenho da semirreta com a setazinha, certo? Então, por um ponto, podemos passar infinitas retas. Por 2 pontos, só passa uma única reta. Lembrar também que as semirretas, a gente representa elas com letras maiúsculas, certo? Ângulos. É a região limitada por 2 semirretas da mesma origem. Indicamos o ângulo assim: A, O acentuado e B. Lembrando que são linhas maiúsculas. As semirretas que delimitam o ângulo são chamadas de lado do ângulo. E o ponto de origem dessa semirreta é o que? A vértice, certo? O vértice. A unidade de medida de ângulo é o grau. O instrumento usado para medir ângulos chama-se transferidor, tá? Conteúdo bem bacana para a gente estudar. Na página 268 vai ter que mede-se o ângulo colocando-se o centro do transferidor sobre o vértice dele, de modo que a graduação 0 coincida com um dos lados. A graduação correspondente ao outro lado indica a medida do ângulo. Os ângulos podem ser classificados de acordo com sua medida. O raso, ângulo que mede 180 graus. O reto, ângulo que mede 90 graus. O agudo, ângulos com medida maior do que 0 grau e o menor que 90 graus. O obtuso, ângulo com medida maior que 90 graus e menor que 180. Então, tá aí os ângulos classificados, né? Com sua medida. Saiba mais. Para saber se um ângulo é reto,
obtuso ou agudo sem um transferidor, você pode usar um círculo de papel dobrado em 4 partes iguais. A ponta da dobra deve ser colocada sobre o vértice do ângulo, se as dobras ficarem na mesma direção dos lados. O ângulo é reto, se ficarem mais abertos que os lados. O ângulo é agudo, se forem mais fechados que os lados. Então, o ângulo é o que? Obtuso, certo? Aí embaixo vai ter a direção do ângulo agudo, do ângulo reto e do ângulo obtuso. Na página 269 tem uma atividade que vocês realizaram, né? Na página 260 também outra atividade bem bacana que vocês fizeram. E na página 271 vai ter a posição relativa entre retas. Observando se há oposição de duas retas no plano, veremos que elas podem ser paralelas ou concorrentes, certo? O que são as paralelas? São retas que estão no mesmo plano e não se cruzam, tá? Concorrentes são retas que se cruzam num único ponto, podem ser perpendiculares ou oblíquas. E aí vai ter o exemplo, mas embaixo está dizendo: perpendiculares são retas concorrentes que se formam 4 ângulos retos. E os oblíquas são retas concorrentes que formam 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos, certo? Na página 272 também tem uma atividade. Preste atenção na hora de realizar as atividades para fazer tudo certo. Na página 273 também. Na página 274, com um pequeno cidadão, economia da água. E aqui ensinando, passando a informação como nós devemos economizar a água, certo? Um texto bem interessante. Na página 275 vai ter polígonos. E polígonos é uma figura geométrica plana, fechada e simples, formada apenas por segmentos de reta. Cada segmento de reta é chamado de lado do polígono. Na figura ao lado, o polígono tem 5 lados e 5 ângulos. Esse polígono é chamado de pentágono. A palavra polígono é derivado do grupo polígonon. Poli significa vários e gono significa ângulos. De acordo com os números de lado, os polígonos se classificam em triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneagono e decagono, certo? Os triângulos, eles têm 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Na página 276 vai ter os 3 ângulos, são classificados de acordo com as medidas dos seus lados. O equilátero é o triângulo que tem 3 lados com a mesma medida. Isósceles é o triângulo que tem 2 lados com a mesma medida. E o escaleno é o triângulo que tem os 3 lados com medidas diferentes. Os quadriláteros, ele tem 4 lados ou segmentos de reta, 4 ângulos e 4 vértices. Trapézio, ele tem apenas um par de lados paralelos. Paralelograma, ele tem os lados opostos paralelos. E os paralelogramos, eles podem ser retângulos, que tem 2 lados opostos com medidas iguais e 4 ângulos retos. Quadrados, tem 4 lados com medidas iguais e 4 ângulos retos. E os losangos, eles têm 4 lados com medidas iguais e ângulos opostos da mesma medida. Embaixo está mostrando os exemplos, né, e outros polígonos que vocês podem ter o conhecimento na hora de aprender, certo? Na página 277 vai ter uma atividade que vocês iam construir um tangram, certo? Então, acredito que vocês fizeram essa atividade realizando o desafio, né? Que era para montar cada um polígono a seguir usando todas as peças do tangram. E embaixo também tem uma atividade, e na página 278 também tem uma atividade para vocês realizarem. Na página 179 até a página 288 são atividades em Brinque Mais
para vocês realizarem de todo o conteúdo que vocês trabalharam durante o ano letivo. Boa tarefa!